somente 2 países africanos nunca foram colonizados. Um deles é a Etiópia, que já teve vídeo aqui no canal. Mas hoje chegou a vez de falar do segundo país, a Libéria. Toda terça e quinta o Vogalizando a História tá te trazendo um vídeo diferente, cara, trazendo um assunto novo de história ou alguma curiosidade que o mundo nos deu. Só que o nosso canal está muito além do YouTube, cara. Tu podia aproveitar para seguir a gente aí no Instagram, para seguir a gente no Twitter e para conferir também o nosso podcast, meu irmão. É lá que a gente vai responder comentários, vai ler e-mails, vai tirar dúvidas e vai fazer as nossas correções. Queremos te lembrar também que caso tu já conheça o nosso trabalho e gosta do que a gente faz, tu podes ajudar o Vogalizando a História a continuar trazendo conteúdo. Pode assinar um plano ali no PicPay ou então tu pode fazer uma doação de qualquer valor através do Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Vamos falar da Libéria. A Libéria é um país que fica na costa africana do Atlântico, sendo um pouquinho maior que o estado de Pernambuco, mas um pouquinho menor que o estado do Amapá. No passado, seu território foi conhecido como Costa da Pimenta, por conta da quantidade de pimenta malagueta que tinha na região. E o país faz fronteira com Guiné, Serra Leoa e Costa do Marfim. No último dia 26 de julho, o país completou 175 anos de independência. E nesse ano o país celebra também, com uma série de eventos, o bicentenário da chegada dos primeiros colonos. O primeiro evento aconteceu em fevereiro e contou com a participação de autoridades dos Estados Unidos e de outros países africanos. E é impossível a gente contar a história da Libéria sem falar da relação que o país tem com os Estados Unidos. Veja bem, logo que os europeus se estabeleceram na América, uma série de pessoas foram trazidas da África, retiradas à força dos seus lares para servir como escravizados no Novo Mundo. Mas com o passar do tempo, algumas dessas pessoas foram conquistando a sua liberdade e passaram a ter o direito de viver dentro da sociedade. Quando a Revolução Americana aconteceu, por exemplo, tropas revolucionárias ofereceram liberdade aos escravizados caso eles lutassem ao lado deles. E embora muitas dessas promessas não fossem cumpridas, alguns escravizados conseguiram sim a sua liberdade. O que a gente não pode pensar é que simplesmente por serem livres, foram aceitos pela sociedade da época. Mesmo quando conquistava a liberdade, a população negra continuava enfrentando o preconceito, a desigualdade e uma série de limitações. No final do século XIX, não era incomum se ver uma pessoa negra caminhando pelas ruas, mas para muitos isso era visto como um escândalo e até mesmo como uma ameaça. É aí que ganha força um pensamento que já vinha desde o século XVIII, que defendia que como a população negra não iria conseguir se integrar à sociedade, melhor seria se eles conseguissem retornar à África. Essa ideia teve seus críticos, principalmente abolicionistas que diziam que ela não atacava o real problema, que era a escravidão, e que não levava em consideração o desejo de ex-escravizados que queriam se tornar cidadãos americanos. Na visão desses abolicionistas, a solução seria a mudança de mentalidade e na população negra ter que ir para outro lugar. Só que mesmo entre os abolicionistas, essa ideia também era dividida, porque havia quem defendia que essa era a única maneira de que a população negra conseguisse construir uma sociedade com mais oportunidade e mais direitos. Donos de escravizados também apoiaram essa ideia. Muitos deles não gostavam que os seus escravizados vissem pessoas negras andando pelas ruas, o que poderia lhes dar um desejo de revolta ou uma esperança que eles não queriam que os escravizados tivessem. E houve casos de senhores de escravizados que, para se livrar de alguns deles, aceitavam lhes dar alforria desde que eles concordassem em voltar para a África. Havia, claro, pessoas de bom coração com um desejo genuíno de ajudar a população negra, mas a gente não pode pensar que esse era o pensamento majoritário. O que acontecia era que os brancos tinham medo que os negros aumentassem a criminalidade e roubassem as mulheres deles. É sério, um dos maiores problemas eram os relacionamentos interraciais, porque os homens brancos estavam incomodados que as mulheres brancas estavam saindo com homens negros. Tinha casos também de homens brancos saindo com mulheres negras, mas nessa hora a hipocrisia falava mais alto e aí ninguém se incomodava. É aí que em 1816 é fundada a American Colonization Society, ou Sociedade Americana de Colonização, que começou a planejar como faria para levar os ex-escravizados de volta para a África. Isso não foi um pensamento único da época, até porque a Inglaterra já tinha feito um movimento para enviar pessoas negras para a atual região de Serra Leoa e os americanos viram que isso talvez pudesse dar certo com eles também. E nomes ilustres apoiaram esse movimento, como Andrew Jackson, James Madison, Thomas Jefferson e o James Monroe.
A organização começou a juntar uma grana para pagar essa viagem para África e também para dar uma assistência para as pessoas que iriam para lá. Mas antes tinham que saber exatamente para onde é que iam mandar essa galera. Em 1818, a associação mandou representantes para a África para encontrar o local ideal. Só que lá, líderes africanos que já viviam na região não queriam vender suas terras. Os colonos até se estabeleceram em algumas ilhas, mas lá a experiência não foi positiva. Foi só em 1821 que um líder local aceitou trocar um pedaço de terra de 58 km de comprimento, 5 km de largura em uma região costeira por rum, armas e outras mercadorias no valor de $300. Os primeiros moradores chegaram em abril de 1822, mas o nome Libéria, que pode ser traduzido para Terra Livre, só foi dado em 1824. Nas décadas seguintes, milhares de americanos negros foram enviados de volta para a África. Às vezes, alguns que não eram favoráveis a essa ideia mudaram de ideia e foram para lá, e alguns que queriam ir mudaram de ideia e resolveram ficar. Só que esse começo não foi às mil maravilhas, não. Os americanos não conheciam os idiomas africanos e nem os seus costumes e foram afligidos por uma série de doenças. E vamos lembrar também que os nativos não foram muito amigáveis com esses colonos, principalmente quando, para aumentar suas terras cultiváveis, os colonos foram comprando mais terras, fazendo com que o território da Libéria dobrasse de tamanho em menos de 40 anos. A economia em algumas regiões prosperou por conta de plantações de café, mandioca e por conta da extração de borracha. Os colonos criaram um grupo de elite e em 1847 declaram a sua independência, fundando assim a República da Libéria. A Constituição da Libéria foi feita pensando na Constituição dos Estados Unidos e até a bandeira da Libéria foi feita pensando na bandeira americana. Olha aí as duas. E, inclusive, até a capital do país faz homenagem aos Estados Unidos, porque o seu nome é Monrovia, uma homenagem ao presidente americano James Monroe. Apesar de se falar muitos outros idiomas nativos na Libéria, o idioma oficial é o inglês, que muitas vezes é misturado com os idiomas nativos. A Libéria foi o primeiro país da África a conquistar a sua independência, o que na segunda metade do século XIX era grande coisa. Só que isso não veio de uma hora para outra. Os Estados Unidos só reconheceu em 1862, 15 anos depois. Nesses 15 anos foram assinados tratados com o Reino Unido e com a França, estabelecendo fronteiras, porque tanto a França quanto o Reino Unido tinham colônias ali do ladinho. E tu pode estar se perguntando, por que depois da independência da Libéria, França e Reino Unido não invadiram o território do país? Porque mesmo depois da independência, a Libéria e os Estados Unidos continuaram mantendo uma relação amigável. E tanto a França quanto o Reino Unido não queriam criar uma situação diplomática desconfortável por conta dessa invasão. Foi só no começo do século XX, quando as relações entre Libéria e Estados Unidos já não eram mais tão fortes, que o país perdeu territórios para a Costa do Marfim, colônia francesa, e Serra Leoa, uma colônia britânica. Apesar dos Estados Unidos continuarem emprestando dinheiro para a Libéria, o país continuou sofrendo com grana. Para tentar amenizar esse problema, foi cedida parte do seu território para Firestone, aquela empresa de pneu, para que eles pudessem extrair a borracha de lá. E foi construído um porto em Monrovia, desde que a República Steel pudesse explorar o ferro por lá. Da mesma maneira que tem quem diga que a Etiópia foi sim colonizada pelos italianos por conta das invasões que eles fizeram por lá, há quem diga que a Libéria foi sim colonizada pelos Estados Unidos, tanto por conta dessas intervenções que aconteceram ou pelo país ter sido fundado pela mão de americanos. O primeiro presidente da Libéria foi um cara chamado Joseph Jenkins Roberts, que tinha nascido nos Estados Unidos e fazia parte daquela elite, os américo-liberianos, que governaram o país até 1980. Em muitas ocasiões, outros grupos étnicos foram colocados longe das decisões políticas. Provavelmente o presidente mais marcante da história da Libéria foi um cara chamado William Tubman, conhecido como o pai da Libéria moderna. Ele assumiu o governo em 1944, 100 anos depois dos seus avós paternos chegarem na Libéria vindos dos Estados Unidos. E a própria mãe do cara nasceu na América, na cidade de Atlanta. Dizem que a infância dele não foi das mais fáceis e que o pai dele era muito rígido. O cara fazia os filhos dormirem no chão porque acreditavam que camas eram muito macias e isso era ruim para o desenvolvimento do caráter das pessoas. Durante seu governo, Tubman buscou conciliar o interesse dos nativos com o dos américo-liberianos. Na década de 1970, era destaque na exportação de minério de ferro, na exploração de borracha e tinha uma frota mercantil invejável.
Tubman é um daqueles casos de líderes que com uma mão dava o tapa e com a outra mão dava o carinho. O cara foi acusado de censurar a imprensa, de perseguir opositores, enquanto atraía capital estrangeiro e construía estradas e ferrovias. Ele governou por mais de 20 anos e ganhou várias eleições, o que levantou suspeitas de fraude. O cara foi repressor, mas atuou no desenvolvimento do seu país. Governou até morrer, quando tinha 75 anos, e quem assumiu foi o seu vice de longa data, William Tolbert Jr. Só que esse cara não foi tão bem sucedido em manter o poder quanto Tubman. Acontece que a maior parte da população da Libéria são descendentes de nativos do país, sendo menos de 10% descendentes daqueles que vieram da América. Só que acontece que essa maioria nunca governou o país e insatisfações vinham crescendo. É aí que um militar chamado Samuel Doe, pertencente à etnia Kran, dá um golpe de estado que derruba o presidente e mata o cara. O Doe suspendeu a Constituição, mandou fazer uma nova e assumiu o controle do país, sendo essa a primeira vez que a Libéria era governada por descendentes de nativos. Uma eleição foi organizada em 1985 e o cara proibiu que opositores concorressem nela. Vai ter eleição, mas só ele podia participar, e se não votasse nele, não valia. No começo do seu governo, manteve relações amigáveis com o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Mas com o passar do tempo ele foi perdendo esse carinho. O governo do cara ficou marcado pela corrupção e por favorecer o seu grupo étnico, além de ter perseguido inimigos políticos que ele acreditava que conspiravam para matá-lo. Até porque em alguns momentos tentaram derrubar o cara mesmo. E algumas execuções aconteceram, inclusive a antigos aliados. Só que o cara colecionou inimigos demais e vários grupos foram formados para combater o regime deles, sendo o principal a Frente Patriótica Nacional da Libéria, liderada por um cara chamado Charles Taylor. Ele era filho de um juiz, membro da elite, descendente de américo-liberiano. Chegou até a fazer faculdade nos Estados Unidos. Se formou em economia em 1977. Taylor foi nomeado pelo Doe como diretor da administração de serviços gerais, mas foi acusado de desviar $1 milhão e vazou. Fugiu para os Estados Unidos, onde foi preso. Aí pediram a extradição do cara, mas antes que pudessem viabilizar isso aí, Charles Taylor fugiu da cadeia e só apareceu de novo na Líbia, quando fundou a Frente Patriótica Nacional da Libéria, em 1989. Só que esse não foi o único grupo que visava combater o governo do Samuel Doe. Não, senhor. Depois de disputas internas dentro da Frente Patriótica Nacional da Libéria, um cara chamado Prince Johnson formou o seu próprio grupo, com dissidentes do antigo, chamado Frente Patriótica Nacional Independente da Libéria. O cara pegou o mesmo nome, só colocou o independente ali. Esses grupos foram crescendo por todo o país e tomando o controle de várias regiões, até que a Frente Patriótica Nacional Independente da Libéria consegue capturar o Doe, tortura e executa o cara. Tudo isso foi filmado e exibido. Na filmagem é possível ver o Prince Johnson tomando cerveja enquanto arrancavam a orelha do Samuel Doe. Sinistro. Detalhe, o Prince Johnson até hoje é atuante na política do país. Com a morte do Samuel Doe, se acirrou a disputa pelo poder na Libéria e o país se viu em meio a uma guerra civil, que durou até 1996, custou mais de 150 mil vidas e metade da população teve que deixar suas casas. A violência se espalhou pelo país vizinho, Serra Leoa, e tropas internacionais precisaram intervir. Um acordo de paz foi assinado em 1996 e eleições aconteceram no país, que elegeram Charles Taylor, que ganhou com 75% dos votos, acreditando que o cara tenha comprado a maior parte deles. Como era de se esperar, o governo do cara não foi lá grande maravilha. Ele enfrentou uma baita oposição e foi acusado de intervir em conflitos no país vizinho, Serra Leoa, que viveu uma guerra civil por boa parte da década de 1990. Como era de se esperar, o governo do cara não foi lá uma maravilha. Ele enfrentou uma baita oposição e foi acusado de apoiar grupos rebeldes no país vizinho, Serra Leoa, que viveu uma guerra civil por boa parte da década de 1990. Charles Taylor foi acusado de negociar diamantes vindos do país vizinho como forma de financiar os conflitos, os famosos diamantes de sangue. E a Libéria levou um puta embargo nas costas, de 2001 até 2007. Na verdade, vários foram os embargos e sanções que foram colocados em cima da Libéria nas décadas de 1990 e 2000. Caso tu já tenha assistido o filme O Senhor das Armas, tu talvez tenha a ideia de que a Libéria foi uma espécie de terra sem lei, mas o país teve pouca paz na sua história recente. Foi o golpe de Estado do Doe, depois uma guerra civil e depois uma outra guerra civil, de 1999 até 2003, que custou mais de 150 mil vidas. Era o cenário perfeito para um traficante de armas como é o caso do filme, porque legalmente não se poderia vender armas para a Libéria.
E em meio a tantas crises, estranho seria se o país não estivesse à beira do colapso. O Taylor é considerado um dos mais cruéis líderes da história da África, com várias acusações de violação dos direitos humanos, incluindo o uso de crianças soldados e mutilação de civis. Só que o cara não conseguiu se manter no poder e foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 2013 ele se exilou na Nigéria, mas não deu muito certo. Mandaram o cara voltar e quando ele tentou fugir, pegaram ele. Seu julgamento foi longo, mas em 2012 foi condenado a 50 anos de prisão. Em 2005, Ellen Johnson Sirleaf foi eleita a primeira mulher presidente da história da África, e ela governou a Libéria até 2018. De lá pra cá, quem vem governando o país é o George Weah, ex-jogador de futebol, que já chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O país ainda enfrenta uma série de problemas sociais, e segundo o Índice de Percepção da Corrupção, em uma lista de 180 países, a Libéria é o número 136 entre os mais corruptos. Para ter uma ideia, o Brasil é o 96. A Constituição vigente no país é aquela de 1986, da época do governo do Samuel Doe, que substituiu a de 1847 inspirada na dos Estados Unidos. O país é uma república presidencialista e o presidente ocupa os cargos de chefe de governo e chefe de Estado. A Guerra Civil enfraqueceu muito o sistema de saúde do país, que ficou ainda mais fragilizado depois que uma epidemia de ebola atingiu a Libéria, isso em 2014 e 2015, assim como os países vizinhos Guiné e Serra Leoa. Além deles, a epidemia chegou em outros países também, como Espanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Mas a Libéria foi o país onde mais gente morreu. Dos 10.675 casos, 4.809 pessoas perderam a vida. Na época, cerca de 8% dos profissionais de saúde morreram por conta da doença, fragilizando ainda mais um dos mais frágeis sistemas de saúde do mundo. O país só foi declarado livre de ebola em junho de 2016. Apesar de nunca ter sido colonizada e não precisar lutar para conquistar a sua independência, a Libéria precisou lutar muito para manter a sua democracia contra si mesma. Infelizmente, a história recente do país foi muito dura. Mas quem sabe no futuro a gente lembre da Libéria não por conta de guerras civis, crises políticas ou líderes cruéis, mas sim por conta da sua história única dentro do continente africano. O vídeo de hoje chegou ao fim, mas tu pode fazer com que o próximo vídeo do Vogalizando a História seja o tema que tu quer ver aqui no canal, cara. Então faz o seguinte, deixa no comentário aqui qual vídeo tu quer ver aqui no nosso canal. Tem uma galera aí que tá pedindo a independência de Moçambique, a anarquia na Somália, tá pedindo que a gente fale sobre a República Democrática do Congo, tá pedindo que a gente fale sobre o Zaire, gente que quer saber sobre como a Rodésia virou Zimbábue e que fale sobre a opressão de Leopoldo II no Congo belga. Tudo isso temas africanos, mas tu pode pedir temas asiáticos, europeus, americanos, o que tu quiser. Mas deixa um comentário maneiro que vai gerar engajamento pra gente e não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e também compartilhar. Um beijo e vamos embora!